O clã Uchiha é um dos clãs mais poderosos e influentes de toda a história de Naruto, já que sendo conhecidos como lendários usuários do Sharingan e por suas excepcionais habilidades no campo de batalhas, os Uchihas desempenharam um papel central na saga, envolvendo-se em eventos cruciais que moldaram o destino do mundo ninja. E mesmo que os Uchihas sejam muito poderosos e tenham técnicas que conseguem burlar a própria morte, no fim da história, quase todos morreram. E é exatamente por esse motivo que no vídeo de hoje eu trago aqui a vocês como cada membro do clã Uchiha morreu em Naruto e em Boruto, beleza? Então, sem mais enrolação, eu sou o Gustavo Camus e bora pra esse vídeo. Bom, e por ser um clã que ganhou muito destaque durante o anime, junto com muitos personagens, vieram também várias tramas e conflitos envolvendo os membros desse clã. Então, começando, é claro, pelos Uchiha que morreram na Era dos Reinos Combatentes, bom, os primeiros Uchihas que vimos morrer na obra foram os Uchiha da família do Madara, sendo especificamente Tajima Uchiha e também Izuna Uchiha. Então, falando desses familiares do Madara, por viverem num período de intensas guerras, é claro que não foram só esses ninjas que morreram, mas sim vários Uchihas, até porque eles viviam numa guerra incessante contra os Senju. Prova disso é que, com o passar do tempo, Tajima deixou de aparecer na história, dando a entender que morreu em algum tipo de conflito. Já Madara, junto a seu irmão Izuna, cresceram e se tornaram grandes ninjas. Porém, devido às intensas guerras que os Uchiha travavam contra os Senju, num desses respectivos conflitos, Izuna se deparou com a genialidade de Tobirama Senju, que burlou os poderes do Sharingan de Izuna com o seu interessante Hiraishin e assim conseguiu acertar em cheio o Uchiha com um golpe fatal, deixando assim Madara desesperado e Izuna gravemente ferido, que posteriormente acabou morrendo. Quase morte do Madara. Por ter perdido seu irmão, Madara transplantou os olhos do Izuna, que tinha Mangekyo, para o seu, assim despertando o Mangekyo eterno. E dessa forma, ele parte mais uma vez para a guerra contra o Senju, mas após novamente perder, quando Tobirama vai enfim matar Madara, Hashirama Senju decide poupar a vida de seu inimigo, sugerindo assim uma trégua entre os dois clãs, onde essa trégua posteriormente viria a dar origem à Vila da Folha, já que naquela ocasião Hashirama estava disposto a tirar a sua própria vida em busca de paz, e dessa forma Madara acabou aceitando se render, até porque naquele momento sua vida estava na mão dos Senjus. 今後内派と千住は争うことを許さぬ。さらばだ。もういい。お前の腹渡は見えた。 E antes de começarmos a falar dos Uchiha que morreram após a fundação da Vila da Folha, teve mais alguns que morreram nesse período, que é o Rai Uchiha e também o Baru Uchiha, que foram mostrados sendo os primeiros a conseguir usar o Genjutsu proibido do Izanagi, onde esses ninjas acabaram se matando entre eles usando esses tipos de jutsus proibidos, até que posteriormente seria criado o Izanami, para sobrepujar o Izanagi e assim evitar com que esse conflito através dessa técnica continuasse acontecendo, onde a partir daí ganha destaque alguns ninjas como o Naka Uchiha e também a Naori Uchiha, que provavelmente acabaram morrendo nesses conflitos da época, até porque os Uchiha guerreavam muito entre si nessa época de fundação de Konoha, pois alguns eram contra e outros eram a favor. Izanagiと共に視力を失ったはず。まだだ。 Segunda quase morte do Madara. Agora, já com a Vila da Folha estabelecida, Madara morava na aldeia, mas não confiava nem um pouco no Tobirama, até porque ele já estava envolto da maldição do ódio. Dessa forma, ele decidiu deixar a vila e seguir o seu próprio caminho sozinho, onde pouco tempo depois, a fim de reacender a guerra do Senju contra os Uchiha, Madara, com o controle da Raposa de 9 Caudas, novamente desafia Hashirama Senju. E mesmo estando extremamente poderoso, o vilão novamente não
foi capaz de superar os poderes do deus Shinobi Hashirama, assim novamente perdendo a sua briga contra Hashirama, e dessa vez Hashirama não poupou e deu a ele um golpe fatal, assim novamente sendo dado como morto. Porém, vale citar que o Madara não morreu, já que ele burlou a própria morte usando um Izanagi pré-programado e ainda levou consigo um pouco das células de Hashirama. Mas por estar extremamente debilitado, Madara conseguiu se manter vivo, mas nunca mais conseguiu lutar naquele corpo, até porque ele já estava bem velho e desgastado. 随分と落ち込んで見えるぞ、柱が。たとえそれが友であろうと兄弟であろうと。 Falando agora do único Uchiha que o Tobirama de fato confiou, temos aqui a morte do Kagami Uchiha. Já no período do segundo Hokage, conhecemos um ninja que ganhou pouco destaque, mas era bem interessante, sendo o Kagami, especificamente, um dos únicos Uchiha que Tobirama conseguiu confiar e colocou no seu próprio esquadrão, onde mesmo sendo um ninja muito confiável e até que poderoso, o primo distante do Shisui Uchiha Kagami, infelizmente, teve a sua morte de forma desconhecida, muito provavelmente morrendo em combate. Bom, como você já percebeu, os Uchiha, por terem o poder do Izanagi e assim conseguirem burlar a própria morte, teve vários Uchiha que morreu, mais de uma vez. E aqui temos mais um, que é a quase morte do Obito Uchiha. O tempo passou e os Uchiha voltam a ganhar destaque no mundo ninja com Obito Uchiha, que fez parte, inclusive, do principal time da época de Konoha, que era o time 7, liderado por Minato e composto por Rin e Kakashi. Então, Obito, em sua juventude, era um ninja muito gentil e feliz, mas tudo isso iria mudar, já que, durante um conflito contra ninjas da Vila da Pedra, a fim de salvar os seus companheiros de equipe, especificamente Kakashi, Obito acabou sendo esmagado por uma grande pedra e teve todo o lado direito do seu corpo destruído, assim sendo dado como morto para Konoha. Porém, o jovem foi resgatado a tempo pelo velho e debilitado Madara Uchiha, que estava disposto a fazer de tudo para não só recuperar a saúde de Obito, mas também fazer uma lavagem cerebral no garoto para que ele desse sequência a seus planos do Olho da Lua, até porque Madara já estava prestes a morrer. E foi dessa forma que Madara forjou o grande vilão que Obito acabou se transformando, fazendo com que o ninja seguisse todos os seus planos à risca de forma altamente manipulável. A partir daqui, os Uchiha continuam se ferrando de forma incessante durante a história do anime. E aqui temos mais um Uchiha que se deu um tanto quanto mal. E eu tô falando da morte do Shisui Uchiha. Voltando para Konoha, o clã Uchiha que residia na vila sempre foi alvo de muito preconceito e desconfiança, muito por culpa do segundo Hokage, que não confiava neles e passou essa visão para os seus discípulos que lideravam a vila na época. Mas após o ataque da Raposa de 9 Caudas, foi a partir daí que as coisas pioraram bastante, pois alguns habitantes da vila passavam a suspeitar que tinha sido os Uchiha que moravam lá dentro que tinham causado aquela destruição, até porque, de fato, foi um membro do clã Uchiha, Obito Uchiha, porém, não foi culpa dos Uchiha que moravam dentro da vila, foi um Uchiha de fora que os Uchiha da vila nem conhecia. Então, revoltado por serem injustiçados e motivados pela tal maldição do ódio, os Uchiha decidiram então dar um golpe de estado em Konoha, matando os líderes da vila e tomando o controle da aldeia. Mas, a fim de evitar todo esse conflito, o poderoso Shisui Uchiha ofereceu seus poderes para Konoha, sugerindo utilizar o genjutsu hipnótico do Kotoamatsu Kami, presente em seu Mangekyo Sharingan, para tirar essa ideia de golpe de estado dos Uchiha. Porém, o vilão Danzo Shimura,
que Shisui estava querendo ajudar, não confiou nele e emboscou o ninja, assim criando uma armadilha para o jovem e roubando o seu Sharingan do olho direito, onde Shisui conseguiu fugir um tanto quanto debilitado. E já desolado com a vida e muito triste com aquela situação, o ninja se recusa a participar desse derramamento de sangue e dessa forma ele entrega o seu Sharingan restante para o seu melhor amigo Itachi e pula de um penhasco, dessa forma tirando a sua vida e se recusando a participar de todo aquele conflito. 頼めるのは親友のお前だけだ。この里を、内葉の名を守ってくれ。俺の友ならば。Shisui! Então, foi a partir da morte do Shisui que tudo desanda de vez e aí vários Uchihas morreram. E eu tô falando de um dos acontecimentos que mais marcou esse clã, que é o massacre do clã Uchiha. Sendo um fato histórico antagonizado por Itachi, por ser um ninja leal a Konoha que ficou entre a cruz e a espada, Itachi acabou escolhendo Konoha ao invés do seu próprio clã, já que com um empurrãozinho a mais do maligno Danzo Shimura, Itachi acabou sendo convencido a destruir o clã Uchiha e, com a ajuda de Obito, ele decide massacrar toda a sua família, assim evitando uma guerra civil e salvando várias vidas inocentes dos habitantes de Konoha, mesmo que isso fosse em troca da vida dos membros do seu próprio clã. E nessa leva, morreu vários Uchiha um tanto quanto conhecidos pelos fãs de Naruto, como por exemplo, a namorada do Itachi, a Izumi Uchiha, todo o corpo policial de Konoha, composto por ninjas como o Yakumi Uchiha, o Tekka Uchiha, Inabi Uchiha e também o Yashiro Uchiha. E nessa leva morreu até mesmo os pais do Itachi, sendo Fugaku Uchiha e também Mikoto Uchiha, que ao saber que Itachi havia escolhido ficar do lado da vila e não do lado do clã, se recusaram a lutar contra o seu próprio filho e deixou com que Itachi tirassem as suas vidas, onde o único sobrevivente de todo esse massacre foi o irmão caçula do Itachi, Sasuke Uchiha. Fora isso, todos os Uchiha que moravam na vila acabaram morrendo. Sasuke no koto wa tanonda zo. Omae wa hontou ni yasashii ko da. Bom, então, indo já após a era do massacre do clã Uchiha, é claro que devido ao fato de vários terem morrido nesse evento, ficaram bem poucos Uchihas vivos no mundo ninja, bem poucos mesmo, onde Itachi acabou se renegando da Vila da Folha e fechando com a Akatsuki junto com o Obito. Madara, muito provavelmente, já havia morrido nessa época de velhice, e o Sasuke crescia na Vila da Folha, nutrindo um grande ódio e sentimento de vingança para com o seu irmão mais velho, até porque ele acabou com a sua família. Então, muito tempo se passou e junto a esse tempo, Sasuke crescia e aprimorava as suas habilidades ninja, seja treinando sozinho ou treinando com Kakashi e até mesmo se submetendo a treinar com o próprio Orochimaru para que um dia ele fosse forte o suficiente para vingar todo o massacre do seu clã. E dessa forma, a próxima morte de Uchiha vem exatamente através da briga desses dois irmãos, Sasuke e Itachi, especificamente a morte do Itachi. Após muito tempo de treinamento, Sasuke vai em busca de sua vingança e lutar contra Itachi, onde no período dessa luta, Itachi já havia sofrido bastante com os efeitos colaterais do Mangekyo Sharingan e também já havia sofrido bastante com uma doença grave que ele tinha há algum tempo. Então, a fim de proteger o seu irmão caçula, Itachi deu tudo de si no combate, sendo capaz até mesmo de extrair Orochimaru de dentro do Sasuke através da marca da maldição e protagonizar uma luta nada menos que épica, onde antes de todas as suas forças serem de fato esgotadas, Itachi passa o seu poder do Amaterasu para o seu irmão e demonstra que todo momento estava do lado dele e a fim de protegê-lo. Itachi ga taoreta. Itachi, 死んでない?
E como eu disse, os Uchiha são duros na queda, então, mesmo que alguns Uchiha já tenham morrido, eles conseguiram voltar à vida, seja com Edo Tensei ou seja com Hine Tensei voltando à vida de forma literalmente. Então chegou a vez de falarmos agora da ressurreição do Madara Uchiha. Após o arco da Akatsuki, se inicia o arco da Quarta Grande Guerra Ninja, orquestrado por Obito e Kabuto, que trouxe vários ninjas lendários para o campo de batalhas através do Edo Tensei, onde logo no começo desse conflito, o mundo ninja é surpreendido com a chegada do Madara Uchiha no campo de batalhas através do Edo Tensei, que, vindo para o campo de batalhas, ele demonstra seu imenso poder, rapidamente se livrando do controle do Kabuto e começando a amassar geral da Aliança Shinobi com suas imensas habilidades ninja. Com tudo correndo conforme o planejado, durante a guerra, Zetsu Negro obriga Obito a usar o seu Rinnegan com o Jutsu Hine Tensei para trazer Madara de volta à vida, fazendo com que o vilão protagonizasse uma das cenas mais épicas de todos os tempos, que é com o seu plano dando certo e ele conseguindo de novo burlar a própria morte, onde Madara naquela situação já não estava mais em Edo Tensei. Ele literalmente volta à vida e fica muito feliz por sentir o gosto do seu próprio sangue. E durante a guerra, não foi só Madara que pôde voltar à vida, Itachi também volta à vida, também sai do controle do Edo Tensei e também tem a sua redenção, mas nesse caso foi pro lado do bem. Então vamos falar agora da redenção e o fim do Itachi Uchiha. Sendo revivido pelo Edo Tensei na guerra, não podemos nos esquecer que Itachi também conseguiu escapar do controle do Edo Tensei e assim se tornou uma peça fundamental para o conflito, já que ele teve um grande feito de não só derrotar o Kabuto, mas também conseguir desabilitar o Edo Tensei, se tornando assim um dos grandes heróis daquele conflito, sem tirar que antes de partir, ele ainda pôde se despedir dignamente de seu irmão e protagonizar uma cena extremamente emocionante antes de partir de vez para o submundo, mostrando assim que de fato ele sempre amou o seu irmão Sasuke e sempre esteve ao lado dele. A morte do Obito Uchiha. Nesse período da guerra, Obito já estava bem debilitado, pois todos os acontecimentos do conflito, como por exemplo, ter acabado de ter a Biju de 10 caudas extraído do seu corpo e também ter levado uma surra da Aliança Shinobi, estava deixando o Obito à beira da morte, e ainda ele estava sob o domínio do Zetsu Preto. Então, dando andamento no grande plano de sua vida, Madara vira o novo Jinchuriki do 10 caudas e entra no modo Rikudou, assim tornando-se o mais poderoso do mundo ninja e sendo capaz até mesmo de desafiar Mai Togai com 8 portões abertos e sair vivo desse combate. Mas após finalmente conseguir aplicar o Tsukuyomi infinito, Madara é surpreendido por Zetsu Preto, que atravessa o braço em seu peito e a partir do seu corpo traz Kaguya de volta à vida. Então se inicia todo o arco da Kaguya, onde, por incrível que pareça, Obito Uchiha foi uma peça ainda importante para derrotar a deusa Otsutsuki, já que, ainda estando vivo, provando que era incrivelmente poderoso e resistente, Obito usa suas últimas forças para passar os poderes do seu Sharingan para o Kakashi, assim dando a ele o poderoso Susanoo, que foi essencial no combate. Não só isso, até porque ele também, antes de morrer e antes de
passar os seus últimos poderes pro Kakashi, se sacrificou entrando na frente do poderoso jutsu do Shikotsu Miyako da Kaguya, que pulverizava tudo que acertava. Ele entrou na frente para poder salvar o Naruto, ou seja, o fim do Obito ainda acabou sendo heróico, já que ele salvou o protagonista, deu a sua própria vida para isso acontecer e ainda deu o restante dos seus poderes pro Kakashi poder conseguir bater de frente contra a Kaguya. E só depois disso, Obito partiu, reencontrando a sua querida Rin e de volta à sua felicidade. Arigato na, Kakashi. Já na. Mou iku yo. Omae o tasukete kuru tte maemotte ittoita. Arigatou na, Obito. E por fim, chega finalmente a morte de um dos ninjas mais poderosos que o mundo ninja já viu, que é Madara. Ou seja, a redenção e o fim do Madara Uchiha. No fim de todo esse conflito e depois da Kaguya finalmente ser selada, com o Edo Tensei dos Hokage prestes a ser dissipado e com Hagoromo Otsutsuki já de partida, Madara com apenas um fio de vida ainda consegue se despedir do seu eterno rival Hashirama Senju, afirmando que, embora todos os seus planos maléficos tenham dado errado, o sonho de paz do Hashirama ainda vive. Senyu. それなら土地 Bom, dessa forma, Naruto Shippuden acaba com Sasuke sendo o único Uchiha vivo no mundo ninja. Porém, vale citar que durante o anime existiram vários momentos onde o Sasuke escapou da morte certa. Teve tantos momentos disso que eu fiz até um vídeo falando sobre esses momentos onde o Sasuke quase morreu, até porque foram vários de fato. Vou deixar aqui nos cards pra você conferir. Então, passando do Naruto Shippuden com vida e chegando até Boruto, em Boruto também teve vários momentos onde o Sasuke passou bem perto da morte, já que após o seu casamento com a Sakura e o nascimento da sua filha Sarada Uchiha, na geração de Boruto, Sasuke era de fato um dos mais fortes e também um dos principais aliados do Naruto nos conflitos que aconteciam na época, onde eu me arrisco dizer que em breve a Sarada será a única Uchiha representante do clã no mundo ninja, já que há algum tempo Sasuke vem perdendo destaque nas lutas e até mesmo perdeu o seu poderoso Rinnegan de forma um tanto quanto patética, onde para tristeza dos fãs, atualmente em Boruto 2 Blue Vortex, Sasuke se encontra em maus lençóis preso numa árvore de Shinju e tendo seu chakra drenado para dar vida ao Shinju Hidari, que é uma versão dele, onde Boruto, que é o seu aluno, tem a difícil missão de resgatar o seu professor dali antes que ele morra de forma definitiva, ou seja, atualmente a vida do Sasuke está por um fio. Mas antes que o Sasuke vá de arrasta pra cima, eu gostaria de saber qual que é o seu Uchiha favorito e qual Uchiha pra você teve a melhor morte, teve o melhor fim, ou seja, teve o melhor arco. Pra mim, o Uchiha que teve o melhor arco é o Itachi, mas o arco do Obito e do Madara também é bem legal. Então comenta aí e vamos debater sobre a morte dos membros do clã Uchiha, beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, é claro, de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante. Então clica aí no like para fortalecer e não se esqueça de se inscrever ativando o sininho para não perder as novidades. Por aqui eu vou indo nessa e espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até a próxima e fui!